Take one. I got two. Fine. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. Fala, meus queridos Castbackers, que loucura! Tá começando mais um Castback Hype. Hoje, meus amigos, finalmente, fazia tempo, hein? Fazia tempo que a gente não falava de uma animação. Se é que a gente já falou, acho que a gente já falou, né? Ah, teve Mario, teve algumas coisas. Tiveram algumas coisas aí. Hoje a gente vai falar de uma animação que é maravilhosa. É de herói, mas é muito legal, é maravilhosa. É de 2004, é dirigida por Brad Bird e é incrível. Ou seja, vamos falar de Os Incríveis. Olha só que loucura. Olha ele. Este filme que é uma diversão pura. Eu assisti junto com a minha filha. Minha filha adorou, inclusive, ela curtiu pra caramba. É um filminho que prende a atenção, né, da criançada, de todo mundo. E claro, eu não estou sozinho. Eu estou aqui com ele, que tem o seu microfone azul, que vai mudando de cor. Olha só, tá amarelo agora. Que loucura! Edu Schneider! Fala, meus amigos. Cara, você tem um filme em que você tem o monumental par de coxas e você tem o Joel, não tem como ser ruim, né, cara? Pô, vamos combinar, né? É isso, cara. Não tem como. Demais. E olha quem tá aqui também, ele que está com a pose de pensador ali, olha só, mas quem tá ouvindo não tá vendo nada disso, né? Mas vamos lá, ele é o Nicolas Kiduk. Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez estamos aqui, dessa vez para falar de uma animação. Acho que é a primeira vez que eu vou falar de uma animação. E tudo que eu tenho a dizer é nada de capa. Melhor, né? Melhor Aprendemos com um filme que capa, nem todo herói usa capa e melhor não usar capa mesmo, né? É isso, muito bem, temos ele que é um grande fã desse filme, ele que é um super-herói da Baixada, vai casar já, olha só quem tá com a gente, é o John Souza. Olá, muito boa noite. Finalmente vamos conversar sobre esse filme, cara. Eu tava reflexivo, Edu, porque você tinha comentado sobre esse negócio de tarde, né, do Márcio Seixas, e eu acho incrível, assim, o quão estranho eu sou, porque o que mais me incomoda nesses áudios vazados do Márcio Seixas não são as bizarrices que ele falou. É ele trabalhar 10 anos numa série da DC e chamar o Lanterna Verde de Homem-Lanterna. Suados, o suor escorrendo, Marcelo. Sabe, meu pescoço molhado de suor e aquelas mãos molhadas de suor, bode sujo, bode fedorento. Homem-Lanterna, Marcelo, Homem-Lanterna. Caraca, velho, você não consegue lembrar o nome do Lanterna Verde, você é o Batman, mano. Mas não, é o Homem-Lanterna, meu Deus do céu. Homem-Lanterna é demais. O Monumental podcast esse Castback. Márcio Seixas, cara, ele não sabe, mas ele faz parte da história do Cashback. Porra, né? Ele não sabe, cara. Ele não sabe. Está Tem cada vez que a gente não pode contar. Cashback. A gente não pode contar porque revela os segredos aqui, né? Segredos Não chaves pode, não. do Cashback. Nossa, que Né? isso. Inclusive, né? E, porra. E aí dá problema, mas Márcio Seixas faz parte da nossa vida. E tem o Luiz Carlos Percy, né? Eu brinquei, o Joel, cara, porra, né? Tá famosíssimo Percy é bom agora, demais. né? O Percy é maravilhoso, a voz do cara é... Maravilhoso. né? O Troy Baker lá, que faz a voz do, né, nos Estados Unidos lá do Joe, é bonito, é bacana e tal, mas, cara, o nosso é muito melhor, cara. Não me leve a mal, não. Tá certo, olha aí, então é isso, hoje temos o quarteto, não é mais, é Quarteto Fantástico agora, porque estamos, né, em período aí, né, de filmes de super-herói, a gente já tá fazendo bastante filme de super-herói porque a gente tá aquecendo, porque o Superman tá chegando, o Quarteto tá chegando, então é isso, né, então continue aí com a gente, né, o Edu vai contar pra gente já o que ele participou, né, não é isso? Então aumente o som, vem com a gente, porque o Castback é que é incrível. Tá pra mim. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá, Edu, vem cá.
vamos lá. Já que a gente vai fazer programa de super-herói hoje, vamos falar de filme de super-herói, a gente já falou semana passada, inclusive, né, de Superman 2, versão do diretor, falamos da versão do Lester, né? Inclusive, eu achei um vídeo, quase que eu falei inclusive, olha que loucura, seu Creyson. Inclusive? Inclusive, lembra? Eu achei... Meu Deus do céu. Agora é o Ekio. O Ekio. Bom é assim, né? Bom é assim. Eu achei um vídeo bem legal, eu vou passar para vocês depois, que faz uma comparação tal, quase frame a frame, é muito legal, né? Mas a gente não vai falar nem do Superman, nem do Lester, nem do Donner, a gente vai falar do Superman do James Gunn. Fala pra gente, Edu, que evento é esse que você foi? James Gunn, ele chegou se apresentando, falando em português, eu sou o Cabeça Branca, cara, então foi bacana pra caramba lá. Ele mas, nem gosta. Ah, vergonha alheia, não dá? Já não gosta. Mas aí a gente foi convidado pela Warner pra gente participar do evento, né, de assistir 30 minutos do Superman fora de ordem, né? A gente não pode entrar em muitos detalhes do que a gente viu, tem embargo, então só dizer que a gente assistiu. A única coisa que a gente pode dizer é que é muito parecido com o que foi no trailer, eu até falei com a galera aqui, que é como se fosse uma expansão do que a gente viu no trailer, então é mais ou menos aí dessa forma, mas a gente participou, além de assistir esses 30 minutos, a gente participou da conferência de imprensa e também do evento lá de o Fan Event, que teve lá no Odeon, aqui no Rio de Janeiro. Cara, vamos ser sinceros aqui, eu prefiro os filmes da DC, né? Vocês sabem, a gente sempre conversa aqui, eu acho que os filmes da DC, quando acertam muito mais do que da Marvel, mas em matéria de evento, cara, comparando com o que a gente foi em Deadpool e Wolverine, ficou muito feio para Warner e para DC, cara. Porque o evento do Deadpool e Wolverine foi muito mais organizado. Então eu vou aqui reclamar mesmo, porque teve um problema que eu quase não assisti à conferência de imprensa, porque a gente tinha que assistir a esses 30 minutos, assinava um embargo e aí ganhava o direito de participar da coletiva de imprensa no dia seguinte. Só que aí o que aconteceu? No dia seguinte a gente chegou no hotel, aí umas vans iam levar a gente para o local da entrevista, as pessoas simplesmente sumiram com o meu embargo. E aí a menina chegou e falou para mim, curto e simples, papel não está aqui, seu papel não está assinado, você não vai. Eu falei, mas como assim? Não quero saber. Aí virou as costas, foi embora. Por sorte de uma outra menina mais paciente, eu chamei, e era justamente a menina com quem eu tinha assinado o embargo. E eu tenho uma memória de elefante, né, conforme se diz. E eu comecei a descrever como é que foi o evento lá. Falei com a pessoa que estava na entrada, como que ela me entregou a caneta, falei que a caneta falhou, que ela precisou me dar um apoio para eu poder assinar. Então, ela acabou se lembrando por conta de tantos detalhes que eu dei e aí se resolveu. Chegamos lá no evento, as perguntas que foram passadas também não foram muito boas. Eu estava fazendo mais ou menos as contas, 90% das perguntas escolhidas tinham no final do perfil a maldita palavra nerd. E vocês sabem a bronca que eu tenho desses perfis com o nome nerd, que normalmente são, vamos falar o português claro, uma merda, entendeu? São perfis bem ruins, né? Com raríssimas exceções. Eu ia sugerir pra gente colocar YouTube, o Cast Nerdback. Eu acho que funciona. Acho que funciona. Né, com esses Cast problemas, Nerdback mas... não fica legal e sonoro? Fica, eu acho. Que tal aí... Nerd Cashback? Não, acho que já deve ter patenteado. Mas depois a gente tirando né? essa desorganização, foi legal, pô. É muito legal você chegar lá, você tá no mesmo espaço do James Gunn, você escutar o cara falando sobre cinema, e o cara é apaixonado mesmo pelo que ele faz. Ele falou que, pô, o James Gunn é exatamente 10 anos mais velho do que eu. Então ele tinha em torno ali de 10 anos, mais ou menos, né, quando o Superman lançou e tal. Então, porra, ele tem uma lembrança de infância também, você vê que o cara é apaixonado pelo personagem, isso vai acabar se refletindo na tela, né? A gente tem essa coisa do James Gunn, ele ser um cara apaixonado, a gente viu no Guardiões da Galáxia, o quanto que isso se refletiu nos papéis. Ele falou da paixão dele pelo Raccoon, pelo Rocket Raccoon, que é quase como se fosse um alter ego dele ali dentro do filme, né? As ideias que ele queria passar de experiência de vida foram passadas pelo Raccoon. Então foi bem legal na Rachel Brosnahan também, bem simpática também, muito bonita.
David Corenswet também bonitão, também grandão, né? Tava animado ali também. Você via que o pessoal tava feliz de estar ali, não era aquela coisa de, ai meu Deus, que nem tem atores brasileiros aí, tem um então que é famosíssimo, que trabalhou inclusive num filme aí recente brasileiro premiado aí, que o cara tem uma má vontade, meu amigo. E porra, dá nervoso de você olhar o cara em evento. Toda vez é isso. E não foi uma ou duas vezes, já umas 4, 5 vezes que eu vi esse cara em evento, ele tá sempre com aquela cara de cu pra fazer as entrevistas ali. Mas, pô, foi legal. Olha, cara. ainda você tem um cara com, pelo menos, cara de cu que fica na dele nas suas cabines. A gente tem o segue aí. É isso aí. Mas foi bacana, pô. E não tem como dizer que não, né? É um prestígio pra gente também, é um reconhecimento do nosso trabalho, pô, né? Você tá num evento que todo mundo que é produtor de conteúdo no Brasil gostaria de estar, então a gente tá aí de novo, né? A gente já participou com a Viola Davis, participamos do Deadpool e Wolverine, estivemos lá com o Hugh Jackman, né? Com Ryan Reynolds, estivemos com a galera toda lá também, agora com a equipe do Superman, então, né, o Cashback tá em todas aí, desses eventos maneiros aí, então. Então, valeu a pena por causa disso. Ainda teve, é verdade, teve Ainda Estou Aqui, filme ganhador de Oscar, a gente deu sorte, o Cashback pé quente, o Nicolas esteve lá, coletiva com Walter Salles, com Fernandinha Torres, com Celton Mello, tava lá o Adrian Terrido também, o fotógrafo, tava a galera toda lá, pô, maravilhoso. Cashback tá em todas aí, né, participando. A gente já entrevistou diretor de filme também, a gente já fez bastante coisa legal aí, né, no Cashback, então só por isso valeu a pena. Eu estive em São Paulo na do One Piece, lembra? Lembro, lá no comecinho, lá no começo. Aquele encontro com os dubladores você pegou áudio pra caramba, né? Porque a gente usava o áudio. Sim, a gente usava áudio, Se fosse hoje em dia, hein, ia ter vídeo pra caramba. Foram super acessíveis. Fato é que esses eventos são sempre muito legais, eu acho que demais, né, esse evento que o Cashback pôde estar presente aí, né, pô, imagina, cara, um evento com o diretor do filme, né, que quando a gente imaginar que a gente poderia, né, estar nessas, né, a gente sempre almejou isso, mas parece que eram coisas distantes, assim, e hoje em dia a gente está presente, por isso, meus amigos, que vocês, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, né? Curta, compartilha com o amiguinho. Um pouquinho pra gente chegar nos 1000 aí. Nos 1000, tá perto. É 800 e tralalá, né? Estamos chegando 846, faltam 154 exatamente. Se você se inscrever, vão faltar 153. Olha aí. É isso. Ajuda a gente aí, pra gente não ter que esperar mais alguém morrer pra gente conseguir atingir o 1000, né? Porque é morrer gente, eu fazer a postagem, a gente ganhar 30 inscritos. Mas a gente não quer isso. A gente não quer isso, né? A gente não quer isso. Mas... Cara, o Cashback vamos falar dos incríveis. É o podcast aí, mais funerário que existe na podosfera, cara. Todo mundo, velho. A gente é uma alegria. Deus que me perdoe, mas é uma alegria quando o famoso morre, a gente consegue visualizar. Top 5 do Cashback de visualizações do YouTube. Mano. Top 5 tem a morte do cara lá do Friends, que eu não lembro o nome. Que eu não o Matthew Perry. Matthew Perry. Do Chandler, pronto. Morte do Val Kilmer. E agora a morte do Francisco Cuoco. Top 5, 3 são de funeral, cara. Se a gente começar a fazer dos que já foram faz tempo, olha, Ayrton Senna. Não, cara, eu vou começar a fazer só postagem. Você que tem jornal aí de cidade, jornal municipal, que tem uma parceria com o Obituário. A gente tá fazendo parceria de Obituário. A gente anuncia as mortes aqui no Cashback. Daqui a pouco a funerária Boa Morte vai estar anunciando aqui, certeza. Venham, porque eu acho que, né? Nossa, vamos ser sinceros? É mais honesto ter uma propaganda de funerária do que jogo do Tigrinho, do que Bet. Muito mais, porque todo mundo vai precisar. É muito mais honesto. Porque é uma coisa que você precisa, né? Todo mundo vai precisar de um caixão assim enterrado. A não ser que você queira... mesmo cremado, precisa de um caixãozinho ali pra te botar, né? Não tem jeito. Então, entendeu? Então, é muito mais honesto que ficar fazendo propaganda de jogo de Tigrinho aí e de Bet, cara. Tá vendo? Então é isso, Funerárias do Brasil. Patrocinem o Cashback. Cashback tá aí, né? Olha só, que loucura. Mas é isso. Bom, dito isso, vamos lá. Aos incríveis, senão a gente não começa. Vamos aos incríveis. Esse podcast é incrível. Falei pra vocês. Vamos lá, vamos falar de Os Incríveis, que
eu queria saber de vocês. Eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido no cinema. É ou não é? O Sim, John era criança, o 4 Nicolas um anos de idade, pouquinho mas eu maior. lembro. O Nicolas Você um foi no pouquinho cinema, maior. John? Sim, sim. Uia só, rapaz. Então conta pra gente aí sua experiência. Como foi o que você lembra com 4 anos de idade desse dia, cara? Cara, aqui eu sou de São Vicente, né? Então aqui, quando eu era bem pequenininho, em 2004, não tinha cinema em São Vicente, se eu não me engano, só tinha em Santos. Então a gente assistiu no cinema em Santos. E aí o lazer, assim, o grande tchum das pessoas de São Vicente, não sei se o Nicolas vai lembrar disso, era um supermercado Carrefour, que ele tinha uma escada rolante. E aí era alegria subir a escada rolante do Carrefour Você e vê, olhar né? as Isso é da coisas hora. e não poder comprar dentro do Carrefour. Era essa a alegria. E aí quando você saía do Carrefour, tinha um standzinho de sorvete do McDonald's. Olha lá. E na época, eles vendiam também nesse stand os bonequinhos. E eram os bonequinhos dos Incríveis. Aí meu pai... Desculpa te Os interromper, bonecos John. eram lindos. Eu acho que não era um standzinho, era o próprio McDonald's, eu lembro disso. Ele era na Era o próprio saída McDonald's, do né? Carrefour. Pode crer. Ele era em cima do estacionamento, tinha Isso. ali. A gente foi ver o filme, saiu, e aí comprou um bonequinho pra cada, né? Nós éramos em 3 na época, comprou um bonequinho pra cada, e depois meu pai foi comprando durante a semana pra gente completar. Eram maravilhosos os bonequinhos, eu Os lembro do bonecos são filme ser maravilhosos. fantástico. Eu devo ter assistido esse filme umas 749 mil vezes na minha vida, assim, foi muitas vezes. Eu amo, pra mim é aquela coleção, a gente tava comentando em off, a maravilhosa safra de 2004. Cara, você tem Os Incríveis, você tem filme do Homem-Aranha, você tem Shrek 2, você tem tanto filme bom que saiu em 2004, tá ligado? A animação, 2 animações maravilhosas igual essas, né? Tanto da DreamWorks quanto da Pixar, lançando. Trilha sonora desse filme eu achei maravilhosa. E é aquele tipo de coisa que a gente sente falta hoje, que tem muito no Shrek, que tinha muito antigamente, é uma animação que funciona para criança. O Rodrigão vai contar aí que ele assistiu com as filhas. Funciona no nível da criança, então a criança se diverte. E o adulto também sente um monte de mensagem, também consegue compreender um monte de coisa que só o adulto compreende e ainda assim se diverte, cara. Porque o síndrome pegando todo mundo e falando assim, eles não tinham televisão, e olhando para as crianças, cara. Quando você é pequeno, você não entende isso, cara. Quando você é adulto, você entende. Não tinha televisão, e fizeram 2 filhos, tá? Por causa disso e tal. Então, poxa, cara, é a minha favorita, cara. É a minha animação favorita da Pixar. Eu acho que é meu filme animado favorito também, é maravilhoso. Demais, hein? Demais. O John fala com muita paixão, né? Você vê, tem é muito forte, né? O sentimento ali da nostalgia da infância. Que legal. E você, Nick? Cara, eu acho que pegando um pouco dessa experiência do John, óbvio, a gente é da mesma cidade, é da mesma região, né? Então, infelizmente, nessa época a gente não tinha cinema na cidade. Era um cinema de rua, mas ele fechou. Bem nessa época. E aí sobraram só as opções das cidades vizinhas, né? Que tinha Santos e Praia Grande. E eu fui pra Praia Grande, porque lá o cinema é dentro do shopping, né? Então eram férias de verão já. Então a mãe juntou todo mundo dentro do carro e falou: vambora, vamos assistir. E cara, é um filme que eu me lembro com muito carinho, porque, né, além dessa propaganda que teve do McDonald's, da gente encher o saco dos pais pra conseguir completar, tinha o carrinho, tinha o Senhor Incrível, tinha a Mulher Elástica. Eu lembro até hoje dos brinquedos. Tive eles por muito tempo, até me desfazer deles. E, cara, é um filmaço. É impressionante como... tem algumas pessoas que têm essa mania de não considerar o cinema de animação como cinema. E, cara, eu acho isso uma total balela, um total preconceito, porque se você pegar algumas tomadas que tem nesse filme, acho que principalmente aquela do Flash andando em cima da água, cara, ali é cinema puro, entendeu? Eu acho que o Brad Bird, a gente até falou dele recentemente aqui no Cashback no Missão Impossível, né? E eu acho que ele bebeu muito de ter feito Os Incríveis antes e depois ter feito Missão Impossível pra ter umas grandes ideias, né? De tomada de câmera e tudo mais. E, cara, esse filme pra mim é sensacional. Foi como o John citou ali. Tem umas sacadas ali que quando você é pequeno, você não pesca, mas quando você assiste depois de um tempo, você consegue entender o que eles estavam querendo dizer. Mas eu fico meio nostálgico porque eu sinto falta dessa Pixar, sabe? De fazer filme tanto pra criança quanto pra adulto, de ter essas mensagens.
Mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Pra vocês terem ideia, eu comprei a fita cassete. Quando depois passou pra DVD, eu comprei. E aí o DVD furou, porque criança é aquilo. Botou o filme, aí eu vi a cena que eu queria, tirou. Já era. Isso quando não vê o filme 200 vezes. Viu, terminou de ver, vamos ver de novo? Exatamente. Bem por aí também, né? De que ano você é, Nick? Eu sou de 97. Caraca, bicho. Então, olha só, 7 anos. Então, realmente vai lembrar bem mesmo. Que legal, que legal. E legal que você comentou essa questão do preconceito do filme de animação, né, cara? Bom, muita gente talvez não saiba, talvez o grande público não faça ideia, não sei, enfim. Mas a maioria dos filmes, sobretudo o cinema de ação, né, tem muito storyboard, né? O que é o storyboard? É um trabalho de imaginação. Qual é os planos? Se eu tô errado, se eu tô me enganando aqui, Edu, o Spielberg trabalha por favor, com me isso. ajude. O Exato. Spielberg trabalha exatamente com Né? isso. Inclusive, os filmes do Indiana Jones são todos montados em storyboard, depois é que vai pro cinema. E aí ele consegue filmar muito rápido. Isso é econômico para quem faz cinema. Porque ele já tem tudo planejado, o ângulo de câmera, como vai ser a cena, tudo no storyboard. Storyboard é maravilhoso, cara. Nada mais é que um desenho, né? Uma ilustração, né? Então tá aí. Então faz todo sentido o que o Nick falou. E Edu, já aproveita aí, já fala da sua experiência também. Eu gosto muito daquela frase que o Guillermo del Toro falou quando ele ganhou o Oscar pela animação do Pinóquio, que ele falou, animação não é um gênero, animação é um meio. Entendeu? Então você pode fazer qualquer tipo de filme em animação, filme de ação, como é Os Incríveis, você pode fazer fantasia, você pode fazer drama, você pode fazer qualquer coisa, né? Assim como tem lá, né, o Túmulo dos Vagalumes, porque é um dramalhão, né? E é uma animação maravilhosa do estúdio Ghibli. E é engraçado que a gente tem uma diferença grande de idade aí, mas a experiência que eu tive, eu tô escutando o John falar, eu tive essa experiência nostálgica, John, através dos olhos de duas crianças. Por quê? O ano de 2004 foi o ano que eu comecei a namorar com a mãe do meu filho. E ela já tinha 2 filhos do casamento anterior dela. O Lucas tinha 9 anos, a idade parecida com a do Nicolas. E a Clarinha tinha 5 anos, que é a idade bem parecida com a do John. E a gente fez exatamente, eu só não precisei ir para uma outra cidade para assistir, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? A gente assistiu ali perto de casa mesmo. Mas a experiência foi exatamente igual. A gente pegou, fomos ao cinema, assistimos, todo mundo amou o filme, nós 4 assistimos, amamos, e fizemos a mesmíssima coisa. Saímos do cinema, fomos para o McDonald's e todo mundo comprou o seu bonequinho. Eu comprei o do Senhor Incrível para mim, comprei, né, os outros bonecos para cada um quis ali, a Violeta para Clarinha e tal. E aí todo mundo ficou feliz da vida. Os bonecos muito bonitos, cara, muito bem acabados. Os bonecos pareciam bonecos que você comprava mesmo, né? O boneco separado, uma qualidade assim absurda. Ele era muito bem feito, cara. Eu comprei camiseta, tanto que eu gostei do filme, eu comprei camiseta, comprei um monte de coisa. E tem um outro fato também muito interessante, porque, 2004 era primórdio de celular, não tinha smartphone. Era celular, o celular que você conseguia ver um vídeo nele, mesmo naquela qualidade de 140p, horrível, já era um avanço. E foi a primeira vez que eu tive um celular que consegui ver um trailer de um filme, foi exatamente nos Incríveis. Então eu ficava vendo esse trailer em looping, porque era a única coisa que eu conseguia assistir no celular. Eu vi muito esse trailer, cara. Tinha aquela, né, que hoje em dia não tem mais, a pessoa fala que é um teaser, mas é um teaser de 10 minutos, porra. Isso não é teaser, mas tinha aquele teaserzinho do Senhor Incrível se vestindo, tentando botar roupa, ele, né, gordão, ele tentando cinto, encaixar. Né? O cinto não conseguia fechar. Eu tinha esse teaserzinho pra ficar assistindo. Então, cara, tem uma nostalgia maravilhosa desse ano de 2004 aí, que foi um ano muito bom pra mim. Então, e realmente o filme lançou ali por volta de dezembro. Né? Ele lançou mais ou menos por volta de dezembro ali. O Brad Bird é o cara que veio, né, veio da Warner e acabou não dando certo, porque o filme que ele fez do Gigante de Ferro não deu certo, apesar de ser um filme maravilhoso, é uma das melhores animações que eu já vi, mas não deu certo de grana. E aí ele estava muito desiludido e acabou, né, ele era amigo do Lester, né, do John Lester, da Pixar, né, que tinha ido para a Pixar, e aí ele chamou o Brad Bird para ir trabalhar na Pixar, e ele já tinha esse projeto, já tinha apresentado ao Warner o projeto dos Incríveis, e que seria em animação tradicional.
o Lester aprovou, mas falou para ele, vai ter que ser no digital. E aí foi um problemaço, a gente vai discutir aqui durante o episódio, porque a Pixar não tinha feito nenhum filme ainda só com seres humanos. Eram tudo filmes que, né, tinha um personagem ou outro. Inclusive a Boo, lá do Monstros S.A., eles tiveram que fazer a Boo com trancinha porque eles não conseguiam fazer o cabelo, porque era muito complicado. E aí o Brad Bird falou, beleza, vamos fazer em 3D, mas eu não vou fazer concessão nenhuma. O cabelo vai ter que ser, o cabelo da Violeta vai ter que ser escorrido, não tem esse negócio de prender cabelo, vai ter que ser tudo perfeitinho. E aí eles tiveram que praticamente inventar uma tecnologia, inventar um software para conseguir fazer cabelo, fazer movimentação de corpo. E aí os caras ficavam lá andando lá e uma outra pessoa fotografando para poder, né, depois fazer os movimentos, porque eles não tinham experiência praticamente nenhuma em fazer movimentação de seres humanos. Então foi uma revolução, cara. Esse filme. Eu dei uma lida, Edu, e é quase que, tipo, as tecnologias que eles criaram para esse filme é tipo um projeto embrionário do que a gente tem hoje do mocap, né? Que é aquele motion capture, que é você realmente pegar cada detalhe, colocar os pontinhos, porque realmente foi toda uma estrutura montada para pegar os mínimos detalhes. E, cara, é maravilhoso os cabelos aqui, principalmente a mulher elástica, tem hora que ela fica grudada na parede, o cabelo tem uma física diferente da pele dela. Nossa, é muito bonito. Eu tenho saudade, cara, dessa época acho que de 97, 98 até 2007, mais ou menos, foram 10 anos em que cada filme parece que criava uma forma de tecnologia, usava o CGI de uma maneira, sabe? Teve muita coisa merda, mas teve muita coisa que é incrível até hoje, cara. Que você olha assim, você fala, mano, como é que os caras fizeram isso há mais de 25 anos atrás, tá ligado? Há mais de 20 anos atrás. É muito lindo, cara. A única coisa que você sente que tá um pouquinho datada é a textura de pele. Mas aí não tem como, cara. Não tem como, entendeu? A tecnologia ainda não tinha chegado a esse ponto. Mas o cabelo, a movimentação de cabelo, ela continua perfeita ainda. Principalmente quando os cabelos são molhados, cara. Você repara naquelas cenas que os cabelos são molhados, eles ficam perfeitos, cara. E, pô, e outra coisa, não é só a animação que é bem feita, né? A história desse filme, a gente que gosta de 007 e vê esse filme, porque ele é todo anos 60, é um 007 dos anos 60. Essa trilha sonora, porque o Giacchino tem isso. O Giacchino, ele não é um cara muito original, a gente sabe, né? Vamos ser sinceros. Mas para pegar alguma coisa que já existe e transformar, né, o que a gente chama de maneirismo no cinema, né? Um Brian De Palma que pega uma cena do Hitchcock e transforma aquilo. Ele, na música, ele consegue transformar. No The Batman, que é uma trilha que eu acho maravilhosa, mas é a marcha fúnebre, né? A gente olha, é a marcha fúnebre todinha, mas, cara, fica de uma forma que fica bom. E, cara, a trilha desse filme aqui, eu já vou taxar logo. Pra mim, de todos os filmes que a Pixar lançou, pra mim, é a melhor trilha disparado, cara. Não tem conversa. Pra mim, a melhor trilha que a Pixar já fez é a do filme dos Incríveis. Essa vale de você botar no Spotify lá e ficar ouvindo, cara, porque a trilha é muito boa. E ela já começa gritando, né? Porque o começo do filme a gente tem aquelas entrevistas, né? Que é outro recurso muito, muito legal, né? De você apresentar cada personagem ali sem precisar de muita coisa. E já começa nessa perseguição policial e a trilha tá lá em cima. Eu acho que é uma coisa, né? Eu tava ouvindo o Edu falar, eu tava lembrando dessa primeira cena. É muito legal como é que ele começa a colocar diversas referências a outros heróis, né? Acho que principalmente aí da DC, né? Como a gente falou aqui no começo do episódio. Tem referência ao Batman, né? No carro. Tem referência ao uniforme Superman, dele, né? Superman, que é bem focado no símbolo, como se fosse o Superman abrindo a camiseta. Então, assim, também tem dele ter que parar tudo pra salvar um gatinho na árvore. Então, você vê que tem... Além de você ter essa trilha maravilhosa do Giacchino, já é um começo do filme que ele vai lá em cima, ele te apresenta os personagens, tem a trilha, tem as referências e vai preparando, assim, a história também. A gente falou da animação, mas a história também, além dela ser bastante adulta, ela é muito bem escrita, né? Ela é muito bem feita. Ela é muito humana, cara. É de um bom gosto, assim, umas decisões que tem ali, que é maravilhoso. E essa coisa que o Edu falou, que eu tinha falado no episódio passado do Superman. Cara, super-herói funciona no retrofuturismo, cara. E esse filme é retrofuturista o tempo todo, tá ligado? Porque é carro que transforma, é super robô e não sei o quê.
e telefone fixo quadradão. Entendeu? Não E tem aquela celular, arquitetura né, de cara? casa, exatamente, entendeu? Ele funciona no retrofuturismo, que é o que o Quarteto Fantástico vai fazer agora aí. E a gente John espera Wick que faz isso, dê né? certo. John Wick faz isso também, com aqueles telefones, né? Os fios É. telefônicos tudo grudado. É maravilhoso. E tem essa questão também da direção de arte, cara, é maravilhosa, porque durante a gente tem esse começo do filme que é super explosivo, maravilhoso, tal, que é meio um documentário também, que é, assim, é muito bem humorado. E aí você tem o dia a dia deles atual, assim. E aí você vê o Beto, né? Que em português, inclusive a tradução do nome é maravilhosa. Eu adoro Beto Pera. Beto porra, Pera, a ótimo. família Pera, é maravilhoso. Ótimo. Você tem tudo uma parada meio monocromática, depressiva, triste. Ele tá sempre, né, de aquele branco, o escritório é todo meio branco, cinza, tal, aquele chefe dele, anãozinho, insuportável, tudo é muito. Aí quando ele começa a virar herói, né, que a gente passando um pouco mais pra frente, aí já a parada já é mais colorida, a trilha sonora é mais animada, né, tudo é bem vermelho, amarelo, tal. Cara, isso é de uma, sabe, eu sinto falta disso hoje em dia, até mesmo nas animações, cara. Parece que tudo é feito de uma forma meio preguiçosa. Aqui parece que os caras cuidam de cada detalhe, cada botão dentro do monitor é bem, sabe, tem um sentido no que eles querem fazer ali, cara. Isso é maravilhoso. Eu escutei o Brad Bird explicando o que é cada personagem. Ele fez o arquétipo da família americana mesmo, cara, perfeitinho ali. É o pai que tá meio desiludido, né, na meia-idade, aquela crise da meia-idade. É a mãe que tem que ficar se desdobrando para fazer coisas, por isso que ela é a mulher elástico, né, porque ela tem que se desdobrar para fazer tudo, né, e aí é assim mesmo. Tem a filha que tem problema de autoestima, então, né, por isso que ela some, por isso que ela fica invisível. Tem um moleque que é um espoleta, que, pô, a criança daquela idade só vive correndo pela casa mesmo, fazendo um monte de merda, é o Flash. E você tem o bebezinho, cara, que é uma incógnita mesmo. Você tem um bebezinho, você não sabe o que pode estar por vir ali. Então é bem o arquétipo de cada membrozinho da família ali. Por isso que funciona muito bem, porque você olha para as famílias, você reconhece cada um daquilo ali nas suas famílias também. Então quando você consegue fazer esse reconhecimento, a probabilidade do filme funcionar é muito maior, porque o cinema, cara, não tem como. Qualquer coisa do audiovisual é identificação. Se você se identifica, fica muito mais fácil para você pegar o público, cara. E aqui ele foi perfeito. Identifica mesmo, porque tem várias situações ali que hoje em dia, para mim, eu me identifico muito assistindo aquilo, né? O mais legal desse filme é isso. Acho que é o John que falou, se eu não me engano, que tanto dá para minha filhinha de 2 anos assistir, assim como eu assisti, nós assistimos juntos, e foi muito legal, porque eu muita coisa ali eu compreendi, até algumas decisões, e até os erros os erros que o Senhor Incrível comete no filme, e você fala, puxa, sabe, é um humano, né? No fim, ele é humano. Sim. E isso é legal, e a gente gosta quando a gente vê isso nos super-heróis, nos filmes de super-heróis, né? E ele é super divertido, ele é colorido, depois fica aquele uniforme vermelho, e aí tem as crianças. Toda hora que ia aparecer as criancinhas, ela parava e ela focava, ela ficava super assistindo. Daqui a pouco ela desfocava, brincava, tal, não sei o quê, mas quando as criancinhas apareciam, aí ela ficava... É muito legal, né? Então, pô, acho que é o primeiro filme que a gente assistiu junto, assim. Então, assim, hoje em dia é um filme que até confesso a vocês que a primeira vez que eu assisti foi agora, tá? Pra gravar esse episódio. Mas não porque, eu já tinha visto Picado, assim, mas ok, sempre, né? Agora, dessa vez, eu tenho um significado diferente pra mim. Foi muito legal. Agora, eu queria saber... de vocês, o que vocês acham da dublagem, porque pra mim a dublagem é um show à parte nesse filme, viu? Esse filme pra mim é dublado. Não tem. É a antiga. A dublagem antiga, da Delarte lá. É uma escalação, né, do que eu vou contar conduzida pelo Garcia Júnior, não tem como. Inclusive a gente falou dos nomes aí, a criança é o Zezé, que em inglês é Jack Jack, né? Porque Jack Jack é o nome do filho do Brad Bird. Então, por isso que ele colocou o nome do menino de Jack Jack. Mas Zezé fica ótimo também. E, cara, não tem como, cara. Você tem o Luiz Carlos Percy, que já era uma voz famosa, né? Fazendo o Senhor Gelado lá. Já era uma voz famosa. Nos Estados Unidos, beleza também, que é o Samuel Jackson, que também é maravilhoso, né? Mas, cara, eu não consigo ver o filme se não for dublado com a voz do Luiz Carlos Percy. Eu não gosto dessa dublagem nova, pra mim, perde bastante, né?
Porque teve problema de grana, eles tiveram que pagar num processo. A Como Disney sempre, perdeu né, um dona processo. Teve que pagar 20 mil reais para cada dublador, porque, né? Dureza, né? Eles pagaram para utilização no cinema e no fim eles botaram no DVD, no VHS, Uhum. Um brinquedo, né, streaming, cara? O brinquedo brinquedo começou também. a ter nessa época o sonzinho, então... Mas, pô, o Luiz Carlos Percy hoje é uma sumidade. O Luiz Carlos Percy, em qualquer lugar que ele vai, por causa do Joel, do The Last of Us, né? Um cara famosíssimo. O Márcio Seixas já era o dublador do Batman. Teve esses problemas aí da coisa dos áudios vazados. Deu uma queimada boa no filme dele. Mas é um cara que uma voz, cara. O cara fazia a voz do versão brasileira Herbert Richards, né, porra? Até fizeram uma brincadeira, né, na época do Tira da Pesada, que ele anunciava na versão dublada, versão brasileira Netflix, né? Com a voz dele do Herbert Richards. Então é um cara, porra, também, né? Que a gente ouve a voz, a gente tá falando de identificação dos personagens, a voz também traz essa identificação pra gente. Uhum. A gente tem essa nostalgia. Pô, eu lembro lá do Batman de 89, pô, não tem como. É Você confundível vê a voz filmes- dele, né? É um vozeirão, vamos combinar. A voz do cara é linda. Maravilhosa. Que isso? O Maravilhoso. Percy é o outro também, pô. Vozeirão. Maravilhoso Cacete. Então, pô, você tem uma Eles- dupla atuando, né? Pô. E eles entregam muita emoção nesses personagens, cara, muita. Você tem um. E assim, a gente comentou da história, mas eu acho que o que deixa muito mais interessante ali é a dinâmica da família e a conversa que eles têm entre si. Que isso que pra mim é o mais real possível. A cena do jantar, em que eles estão jantando lá, e o Beto tá tentando cortar o bife, que ele não consegue cortar o bife acho que é da Helena ou é da Vi. E aí ele tá conversando, o Flecha foi pra diretoria hoje e tal, porque botou taxinha no assento do professor. Pô, que legal. Não é legal. Ele, filmaram ele, mas não conseguiram pegar ele. Filmaram e não te pegaram? Caramba, isso é muito legal, né? Tipo assim, o pai tá noutra vibe. Ele, não, Beto, não é legal, pô, isso aí não incentiva, tá? E o menino todo animado, tipo, caramba, e ele tá... Porque realmente ele tem essa... Isso que o Edu comentou, de cada personagem você conseguir se identificar dependendo da fase da vida, é muito real. Porque, mano, o cara era um super-herói, o super-herói, né? Era o Senhor Incrível. Você imagina o ego desse cara pra botar um I no peito e se chamar Senhor Incrível, né? E aí, de repente, cara, ele não pode mais ser, né? Por conta do... Parecido com Guerra Civil, né? O Tratado de Sokovia lá, que não pode mais usar os poderes e tal. É o Watchmen, muito parecido com o Watchmen. O Watchmen também. Não pode mais ser super-herói, agora você fica mudando de casa quando alguém descobre e tal, mas ele tem aquela coisa que é nobre, né? Tipo, ele quer salvar pessoas, ele quer, né? Pula em prédio em chamas, tal, ele quer ficar voltando essa vida ativa. E a mulher, coitada, ela tá tentando também voltar, ter aquela paz. Ela era mulher elástica, agora é mãe de 2 filhos e tudo mais. E essa dinâmica de conversa entre eles, cara, a Edna Mode é maravilhosa. E a voz do Brad Bird, né, no original. É a voz no original, é a voz do próprio diretor do filme que ele faz. Eu vi uns pedacinhos, é bem engraçado, mas a versão brasileira, você me desculpa, cara, é maravilhosa. Ela é muito Edna Mode e convidado. E ela sai andando assim no modo deboche. Cara, ela é maravilhosa. Ela discutindo com o Beto por questão dos uniformes. E fala, olha, nada de capas, entendeu? E aí ela... Cara, tem um momento que ele fala assim, pô, eu vi que você tava num desfile, né? Mulheres, anorexas, magras. Milão, amor, Milão. É um monte de mulher grande, velha fumante, cheia de silicone na boca. Eu costumava costurar pra deuses, né? Tipo assim, ela tá fazendo porque ela tem que fazer. Ela gosta, né? É outra vibe. Eu sei que no segundo filme eles fizeram até um curta animado pra ela, né? Ela fica cuidando de babá do Zezé. Nesse primeiro, se eu não me engano, o curta animado que tem é só da babá com o Zezé, né? Enquanto o filme rola, eles fizeram outro filme dela cuidando do Zezinho ali, que vinha no DVD do filme, se eu não me engano. Mas cada legal. Personagem ali é maravilhoso, cara. Até o próprio Síndrome, que é um baita de um babaca, de um vilão escrotaço, tu consegue entender, saca? A jornada. O rosto é inspirado no Brad Bird, né? Total, cara. É muito parecido aquele queixo enorme, né, cara? Mas o próprio vilão, se você analisar, ele é fruto... Ele já tinha muita tendência para ser um babaca. Mas, se você analisar, ele é fruto também do que ele sofreu na adolescência dele lá, né? Se você analisar, ele se torna... Com ele também. Foi. Muito. Era egocêntrico, né, cara? Chave, Sai daqui, moleque. Já assinei teus posts já. Sai daqui, pô. Não enche meu saco, não. Vou pra casa, bochecha. Eu trabalho sozinho.
Curioso, né? Eu só tô soltando aqui as pérolas. Desculpa interromper, mas vocês falaram da dublagem. Mas é muito legal como nessa época a gente tinha muito mais localização. Tipo assim, hoje em dia ver uma piada de lá de fora, tudo bem, eles trocam, mas é um termo, eles trocam por um termo muito mais de internet. Eu sinto que a Disney antes, nessas dublagens, ela fazia um texto mais povão. Um texto mais coisas que você fala no mais cotidiano. dia a dia mesmo, Exatamente. Né? Então, assim, vocês ficam falando das cenas, eu fico lembrando dos bordões por conta disso, porque além desse trabalho maravilhoso da dublagem, né, a gente tem esses termos, então tem muita coisa. Tem o Voa Pra Casa, Bochecha, eu trabalho sozinho, tem a Edna Moda falando as coisas dela, tem muita coisa, Hoje em dia é localização para TikToker. Aí, cara, Exato. a população que não consome TikTok fica boiando nas piadas, cara. E você não e sabe consegue o que é o abranger. pior, Edu? Vamos dizer que funcionou. Dá 2 anos, quando você reassiste, tá Data mais do que horroroso, o CGI, pô. Data mais tá do que o CGI. velho. Ninguém lembra. Nossa, cara, bizarro, mano. É Bizarro. muito verdade. É diferente de uma coisa A do piada da cotidiano rua. que isso perdura, né? Isso é muito verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aliás, a Edna Moda é realmente um personagem muito engraçado. Ela me lembra muito a Marlene Matos, assim, do jeito de ser, assim, do jeito de falar. Pode crer. Até o tamanho, assim, sabe? Cara, é muito parecido, assim, sabe? Aquela coisa que parece meio tipo, deixa isso pra lá, tal, ó, faz o que eu tô falando, porque eu sou boa no que eu tô falando, e vem comigo, tal, sabe? É igualzinho, é o mesmo jeitinho, assim, sabe? E cara, que personagem interessante, né? Mas eu confesso pra vocês que eu prefiro o primeiro uniforme. Eu acho esse uniforme vermelho... Eu também. É legal, mas o primeiro é muito louco, cara. Eu gosto acho de o azul, primeiro- eu sou suspeito pra falar, eu prefiro azul também. Eu achava muito mais bonito. Acho que aquele até primeiro. o primeiro uniforme da Mulher Elástica, né, que a gente depois só É. vai ver com mais detalhe no segundo filme, é muito melhor. Eu gosto muito do segundo filme também. Do segundo filme eu já fico meio assim. Essa parada da Eu localização, cara, pra mim, a favorita, o Nicolas tava contando as pérolas aí, a minha favorita, que desde pequeno eu me mijo da risada, é lá no final do filme, o robô tá atacando e o gelado tá, cadê meu uniforme? Eu joguei por aí e tal. Pô, mulher, eu tô resolvendo aqui, é sobre o bem maior. Eu sou tua mulher, eu sou o maior bem que tu vai arranjar nessa vida, mano. A mulher começa a esculachar. O cara quer salvar a cidade, ela tá preocupada com o jantar dela, cara, que eles marcaram à noite, tá ligado? Cara, não tem diálogo mais real que esse, irmão. A pessoa não... Porque quando você casa com um super-herói, salvar é uma coisa cotidiana, tipo, ela já tá acostumada, ele tem que sair, fala, não, hoje você não vai sair pra salvar ninguém não, você vai jantar comigo, você prometeu um restaurante, cara. E é uma parada que só tem na dublagem em português, porque você olha em inglês, ela é muito mais seca, sabe? Ela é uma coisa meio escrachada, mas é muito mais seca, muito mais seca. A dublagem em português arrasou nesse sentido. Tem o Briggs lá com o português, que, pô, também é uma história que merece ser contada pra quem não conhece, né? Que foi uma coisa improvisada, ele tava brincando lá, o Garcia Júnior, que era o diretor de dublagem, viu, gostou e se tornou oficial do filme, cara. E, pô, aquele professor português lá das tocinhas, né? Porra, é bom Tocinhas demais. do meu Põe centro. tacinhas no meu centro. Ele é culpado, é culpado. O Briggs também é outro cara também que é bom pra cacete também. Meu Deus do céu, cara. A gente até comentou, né, que é uma... Não uma pena, assim, eu entendo que é uma escolha de carreira dele, mas por conta dele agora só trabalhar de casa, ele tem esse impedimento aí dos estúdios de... Os estúdios estão no papel deles, né, de não querer divulgar os produtos dele num local onde eles não tenham controle, mas aí a gente acaba perdendo um baita cara da dublagem, né. Ele agora faz trabalhos mais fechados, fazem trabalhos mais pra Netflix, que tem esse costume de fazer esses trabalhos assim de home office, mas só fica esse disclaimerzinho aí. O equipamento que ele tem é tão bom quanto o que é utilizado no estúdio. Eu consigo, ele montou um baita do estúdio em casa. eu consigo entender os dois lados, tipo, tanto da produtora, assim, do cliente, quanto do lado dele, então é meio que uma pena, né? Mas se eu sou responsável por esse setor, cara, eu faria um sacrifíciozinho pra ter uma voz do Briggs ali, porque o Briggs é um cara que chama público também. Hoje em dia a gente sabe. A gente sabe que o dublador hoje em dia é uma celebridade. Né? O dublador virou uma celebridade. A gente vê aí diversos dubladores aí são mais famosos do que atores. O próprio Luiz Carlos Percy.
Tem ator aí da Globo que você passa na rua, cara, o cara sai aqui, eu brinco aqui no Rio, você sai na feira de São Cristóvão, não é reconhecida porque tu não é famoso, né? Tem produtor de conteúdo aí que acha que é famoso porque tem seguidores. O cara sai em qualquer lugar e ninguém conhece, meu amigo, fora da tua bolha. Mas o Briggs é um cara que, se tem o nome dele no projeto, já chama atenção, cara. É igual você ter um ator famoso, é igual tem o Tom Cruise, filme do Tom Cruise. Aqui no Brasil, todo mundo vai querer assistir. Ah, a dublagem é com Briggs. Pô, então, de repente, vale a pena ver dublado porque é com Briggs, entendeu? Se for um dublador meia boca, você vai buscar o legendado ali. Então, dá esse aquecimento aí também. Acho que valeria a pena, cara. Né? Vendo pela visão comercial, hoje em dia tá valendo a pena. E o Wendel Bezerra também, outro cara que nas redes sociais, então, né, tem bastante sucesso. Ele fez, inclusive, o Batman aí agora, recente. E aí, comparando com o Márcio Seixas, é até sacanagem, porque o Wendel Bezerra é um excelente dublador, mas, porra, como o Batman, pra mim, ele não tem voz de Batman. Muito leve, né? Muito leve. Muito suave Levinho, pra ser né? o Batman. Acho que até nessa parte assim de dublagem, né? Acho que vai até o que a gente tava comentando sobre o novo Superman, né? Que a gente tava falando que não casou direito, então. Cara, tá feio, mano. Fica aí, Vocês acho que viram dublado, né? O... A gente viu um Não, trailer não. dublado. a gente viu um trailer dublado. Eu vi o trailer dublado, mas a versão que eu vi dos 30 minutos era legendada. Legendário. Ah, menos mal, hein? E É pior que vai porque ser o- difícil achar, hein, uma sessão. Hoje em dia parece que tá É difícil, né? difícil, a gente inverteu a coisa. Aqui É. em São Vicente não tem sessão legendada, por exemplo. Zero. Eu tenho que ir pra outra cidade. Nossa, Eles cara. não fazem. E a voz do David Corey Street, ela é muito grossa, né? E ele não tem a voz de um cara novo. Não. Só que na dublagem botaram de um cara Podia novo. ser o E aí Briggs, né? Podia ser o Briggs, então. Assim, É. parece ruim, eu entendo que a galera da comunidade de dublagem gostaria de, outra coisa, mas, cara, funcionaria. Você me perdoa, mas o Briggs funcionaria toda pra certeza. caraca. Ele toda mandaria. certeza. Mas enfim. Agora, a gente falando de inspirações aí também pros Incríveis, tem uma hora ali, cara, daqueles robôs, não lembrou até Guerra dos Mundos ali, cara? Até Guerra dos Mundos lembrou ali, cara. Porra, né, ele tem muitas inspirações. O carro dele no começo é o carro do 007, todinho. 007, é isso que eu ia falar. Lembrou É. muito James Bond em vários momentos, sobretudo nesse início, quando ele retoma Todinho. a carreira dele, ele tá muito 007 ali fazendo as... Uhum. Rock, pra mim, eu vi muito ali no treino, quando ele precisou Pode retomar crer. a condição física dele, o treino dele me lembrou muito Rock Um Balboa. arranjo de guitarra ali no meio do treino ali certeza. que ele tá fazendo, que lembra certeza muito. tem várias inspirações. E o Rock ali na hora do treinamento, com toda certeza, faz muito sentido ali. Fica muito evidente ali essas inspirações, cara. E isso é outra coisa que também você olha, você reconhece, você fica satisfeito, cara. Então ele conseguiu plantar vários elementozinhos que, pô, inconscientemente você vai olhando e vai se familiarizando com a história e vai, né, te levando ali pela mão, cara. Você vai caminhando pela mão. E para quem gosta de cinema, o Nicolas falou no começo, os posicionamentos de câmera, cara, é de um filme. Entendeu? Os posicionamentos, cara, o movimento de câmera dos Incríveis é sensacional, cara. É muito bom ali. É muito bem filmado. Ele faz alternância de câmera ali. Ele dá o contra-plongé, dá plongé. Tem plano zenital, tem tudo ali, coisa que você não costumava ver em animação, que era uma câmera mais travada, parecia aqueles filmes dos anos 30, daquele equipamento gigante, que a câmera não movimentava muito, né? Até porque era mais difícil, você tinha que desenhar quadro a quadro, demorava muito para você desenhar. Você tem um software que faz um movimento idêntico ao da câmera, te facilita muito na hora de você utilizar essa movimentação, e ele conseguiu explorar de uma forma brilhante, cara. Né? Ele tinha feito isso do Gigante também. Sim, mas aqui, Mas eu acho aqui que tá os momentos melhor de ainda. Tensão, principalmente os momentos de tensão, o momento em que a Helena tá indo com o avião e aí o Síndrome manda os mísseis, que aí fica cortando entre a cara do Beto, a cara da Helena, a cara do Síndrome, os mísseis chegando, o avião. Sim, ele faz uma montagem paralela ali, ele faz um cross-cutting ali, cara. Fica parada, travando assim, aí ela pula ali, pega as crianças e o avião explode. Cara, é muito bem feito, é muito bem Ele feito. faz E um realmente, cross-cutting muito você foda. não fala que nossa, é um desenhinho. Não, cara. Parece que o Brad Bird fez de raiva. Falou, pô, vai ser digital, então eu vou extrapolar o máximo que eu consigo de movimentação de câmera, de qualidade de equipamento, porque também tem todo tipo de equipamento, né, cara? Tem metal, plástico, os caras usam todo. O cabelo, nenhum cabelo parece que é igual. Né, o cabelo do Flecha não é igual ao cabelo da Vi, em questão de textura também, quando tá molhado, quando tá seco. Então ele realmente extrapolou nesse sentido.
E eu acho que um detalhe assim legal que eles colocam nessa história, né, nessa trama, além de você estar super envolvido com os personagens por conta dessa identificação que a gente já falou, é que os personagens eles correm perigo a todo momento. Tipo assim, não são super-heróis, mas não são imbatíveis. Entendeu? Então eu acho que esse é um detalhe legal, acho que até por essa cena que você comentou do avião, a gente tem a cena lá, primeiro embate que o Senhor Incrível tem com o robô é outra. Acho que no final do filme também, que é o terceiro ato ali, pra mim é sensacional. Ele começa aqui em cima e ele só vai, ele não te dá tempo de respirar, e eu acho que isso é bom no terceiro ato de um filme, porque tem muito filme que ele vai muito bem, aí chega no terceiro ato ele escorrega, mas aqui eu acho sensacional. E acho que além dessa parte técnica, né, que a gente vem comentando bastante, né, é muito legal você perceber tudo que tá sendo mostrado na tela tem um propósito, né? Tipo assim, nada tá ali por acaso. Então acho que são muitos detalhezinhos assim que a gente vangloria bastante nesse filme. Mas sabe o que faz diferença? Por que eram tão bons os filmes de antigamente, da Pixar, e agora não são? Porque antigamente a Disney só distribuía. Era tudo feito pela Pixar. Quando a Disney precisa meter o dedão dela agora, aí sai isso daí, cara. Agora, vou dar um recadinho pra quem curte animação. Vá assistir o Hélio, cara. É uma história original, é um filme muito legal. A gente tá falando de identificação, de inspiração. Tem coisas de ET, tem coisas de Goonies, tem várias coisas legais que você vai bater o olho, vai se identificar. E é uma animação original, cara, porque eu já estou de saco cheio de filme papel carbono, né? Que é, porra, esses live actions aí que são iguaizinhos, cara. A gente lá, na minha época de adolescente, lá, já fase adulta, que lançaram o Psicose lá do Gus Van Sant, lá com Vince Vaughn e com a Anne Heche, todo mundo meteu o malho, porque o filme era frame a frame, o filme do Hitchcock. E agora as pessoas assistem Como Treinar Seu Dragão, que é a maior parte do filme frame a frame, e as pessoas ficam elogiando isso, cara. Eu falo, cara, o que aconteceu com o mundo? Entendeu? Por que as histórias não são mais originais, cara? Agora é só franquia, cara. E, porra, nessa época aí era um atrás do outro, cara. Era Procurando Nemo, era Os Incríveis, né? O Monstros S.A., cara, o próprio Shrek, aí depois desandou, ficou um monte, vai pro 5 agora. Mas, Nossa. porra, era original em 2000. Porra, Os Incríveis, o Up, cara. Porra, o Oli, cara. Putz, o Oli é um filmaço, cara, um filmaço. Entendeu? Tinha muitos filmes bons da Pixar que agora estão rareando, cara. Estão cada vez mais raros. Por quê? Por causa do dedão da Disney. E aí é só continuação. Toy Story 5 vai lançar. Quando já tinha fechado no 3, o 4 já foi um excesso. O 5 vai ser pior ainda. Entendeu? Então a gente fica nessa de ficar repetindo os filmes. Era Malvado tão bom Favorito, né? Que aí Malvado Favorito, os Minions, e aí agora... Minion 316, porra, não dá, cara. Mas você falou uma coisa que é muito verdade, Edu. Antigamente tinha muito esses originais e dava muito certo, né? Você via assim, você nunca tinha ouvido falar o início de uma nova franquia. Tinha alma, velho. Sei lá, aquele filme das formiguinhas lá, como é que chama? Acho que é Vida isso de mesmo. Inseto, Vida de Inseto, tinha o Formiguinhas tinha o Formiguinhas da DreamWorks e tinha o Vida de Inseto, que eles lançaram ao mesmo tempo, né? Parece que hoje em dia tá muito escasso e a gente fica só revivendo, espremendo o máximo de suco que tem essas franquias que fizeram sucesso. Parece que não tem mais as grandes empresas não querem, sei lá, correr riscos, né? Parece. E aí virou o dilema de Tostines, Rodrigo. Aquele vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? O que eles dizem? As pessoas não querem assistir coisa nova. Olha aí, lançamos o Hélio, ninguém vai querer assistir. Mas é porque as pessoas estão condicionadas, cara, a só assistir essa porcaria. Entendeu? As pessoas estão condicionadas. Porque é igual quando, cara, pega uma criança, você tá aí com a tua filha pequenininha, daqui a pouco ela já vai estar falando aí tudo e vai te pedir, papai, conta uma história. E aí você vai pegar o livrinho do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. E aí você vai começar a ler e ela vai te pedir para contar todos os dias, você pode ter certeza disso. E aí depois da 35ª vez, um dia você tá de saco cheio de contar aquela mesma história, você vai querer dar uma mudada. Aí ela vai falar, papai,
não é assim. Ela pegou o caminho da esquerda. Você está dizendo que ela pegou o caminho da direita? Tá errado. As pessoas estão iguais a essas crianças, que o pai leu 30 vezes a mesma história. Ela não consegue mais sair daquele looping, cara. Mas precisa ser rompido isso, cara. Entendeu? Precisa ser rompido isso. É terrível. Verdade. Bom, eu queria aproveitar que a gente está falando dessa questão de Disney e Pixar, e acho que o Cashback ele tem essa missão também, porque tem gente que de repente está pela primeira vez acha que a Pixar sempre foi da Disney e tudo mais, e nem todo mundo que chega à nossa audiência é rotativa, e a gente também tem que ser didático, eu acho, sabe? Eu queria que um de vocês três aí, quem quiser explicar, que explica e tal. A Pixar foi comprada pela Disney porque ela distribuía antes. Como é que funcionou a esse Pixar era um embrolho estúdio, aí? inclusive um dos criadores da Pixar é o nosso Steve Jobs, né? Olha aí. Então, isso eu não sabia. Era um dos caras que compraram lá, que começaram lá o estúdio. Ele ganhou muita grana com a Pixar. E a Pixar era um estúdio independente, a Disney fazia a distribuição dos filmes. Em determinado momento, essa parceria ia ser rompida. A Pixar ia passar a fazer os seus filmes e distribuir também, porque eles já estavam com muita grana também. Já era um estúdio bastante poderoso. E aí a gente ficou naquele dilema na época, caramba, como é que vai ser a Pixar agora fazendo tudo e tal? E a Disney se antecipou à situação e resolveu comprar a Pixar. E aí, o que estava lá na diretriz da venda? Lá no contratinho da venda. Liberdade de 100% para o estúdio continuar produzindo as suas obras. A Disney não poderia interferir. Só que, né, aquela lei que não pega, aqui no Brasil tem isso, né? A lei que não pega, foi o que aconteceu. Tá no contrato, mas a Disney não respeita. Entendeu? Aí puxa acionista enchendo o saco, porque o filme não deu a bilheteria tal. Cara, aí chega essa excrescência, porque isso é uma excrescência, de um filme ainda nem ser lançado e já ser considerado um fracasso. Por quê? Aí tem isso também. A Disney Animation estava ferrada. A ponto, a gente brinca que é um personagem também que a gente brinca muito aqui no Cashback, que é o Galinho Chicken Little, né? Que foi quando a Disney Animation quis fazer filmes em 3D. Né? Que, porra, as pessoas podem gostar e tal, e tudo mais, mas, porra, você pega as animações que estavam sendo feitas na Pixar e pega o Galinho Chicken Little, cara, parece a Vídeo Brinquedos e a Pixar, né? É bem feio. Chama a Aninha aí, vamos fazer um episódio. Vamos. Então, o que acontece? A Disney estava quebrada, então, para ela era interessante tá saindo com o selo Disney, vamos de Pixar. A partir do momento que a Disney Animation começou a levantar, botar as manguinhas de fora, começou a haver concorrência dentro da mesma empresa. E aí nós temos as obras da Disney Animation e as obras da Pixar. E a Disney está cada vez mais dando prioridade às obras do estúdio dela original. E boicotando a Pixar. O que tem sido feito? Na época da pandemia, por exemplo, foi que ficou bem claro isso. O Soul, o Red, o Luca foram lançados aonde? No streaming, direto. Então as pessoas que produziram o filme, diretores, artistas que trabalhavam, que receberiam aquela porcentagemzinha da bilheteria, não receberam porque o filme não foi pro cinema. E aí o que a Disney fez com o Encanto? O Encanto foi pro cinema. Porque Encanto é da Disney Animation. Entendeu? Então tem essa concorrência. E aí baixou, aí entrou, aí teve o Bob Chapek, que era, né, o CEO lá da Disney, que só fez cagada. Ele saiu, retornou, né, o Bob Iger lá retornou. E aí retornou com uma política de não ter mais filmes com diversidade, não tem mais, e só continuação. Aí você vai ter, né, Toy Story 5, vai ter Zootopia 2, aí teve já o Divertidamente 2, e Os Incríveis 3, e tem um monte de filme que é só de franquia. E aí, alguém se arriscar, tipo o Hélio agora, querer fazer alguma coisa, o que a Disney fez? Cara, porque isso é sacanagem, não tem outra palavra. Você pegar, lançar o Hélio, quando o Lilo Stitch, o live action, esse famigerado live action, ainda está aquecido, cara. Você ainda está ocupando um monte de sala, e aí você lança. Você tem o Lilo Stitch ocupando muitas salas, você tem o Como Treinar Seu Dragão, da DreamWorks,
também com muitas salas, aí você vai, não, agora vamos lançar o Hélio. Como é que esse filme vai sobressair, Rodrigo? Com 2 filmes concorrendo, sendo que um é do mesmo estúdio, cara. Isso é sacanagem. Você vê que é sacanagem da Disney. Entendeu? Isso é sacanagem. E aí, cara, você não tem os incríveis da vida, não tem mais espaço para aparecer, cara. Hoje em dia, 2025, os incríveis não seria lançado, cara. Infelizmente. Daria prioridade ao Toy Story 18. Entendeu? Zootopia 25. Aquela sacanagem que o Spielberg fez lá no De Volta para o Futuro, lá o Spielberg não, o Zemeckis fez lá no De Volta para o Futuro, Tubarão 25, né? Se tornou realidade, cara. A gente tá nessa aí do filmes com algarismos do lado. Eu até brinquei outro dia na cabine e falei, pô, hoje eu tô feliz. Não quero nem saber se o filme é bom, porque pelo menos o filme não tem algarismo no nome, cara. Porque a gente tá vivendo isso, é só filme com algarismo. E acho que é até curioso o Edu falar isso, porque hoje saiu uma notícia que a partir do ano que vem, a tática da Pixar sempre vai ser lançar um filme original e uma continuação. Então, daqui pra frente vai ser assim. Aí acaba, Então, cara. Tira a criatividade do estúdio. Isso que o Edu comentou, só comentando também, né? Dessa compra, a Disney ia ser assim, um tiro, uma facada nas costas se a Pixar saísse, porque pra gente consumidor, a Pixar já era Disney. Porque tudo, Sim. entendeu? Capa de As crianças não sabem disso. menu, lembra do menu? Maravilhoso menu do disco lá, tudo. Cara, sempre pra mim, e Os Incríveis foi Disney, entendeu? Toy Story, tudo isso pra mim era Disney. Então, você desvincular essa marca, a Disney ia perder muito. Então, tipo assim, Seria um tiro no pé, né, John? Vende a mãe, entendeu? Vende a escrivaninha do diretor, mas compra a Pixar, cara. Entendeu? A gente não pode perder esse ativo, porque se perder, acabou. Porque a influência, a grande Disney, que fez grandes animações de princesas lá atrás, ia se ferrar, entendeu? Porque tava vivendo de Rei Leão, né, ali na virada, e acabou, filho. Acabou, entendeu? Tava só na Pixar aqui, na jugular da Pixar. Então, precisava e muito. E hoje em dia, dá pra se dizer que ainda precisa, né? Em fatos, ainda precisa. Vamos lembrar. Teoria sim, até porque acho que o jogo, né, dessa parte da Disney, ele começa a virar quando ela lança o Frozen, e o Frozen bate bilhão, né? É o primeiro filme a bater o Rei Leão, aí ela lança a Moana, outro bilhão. Acho que, mas se eu não me isso engano, foi o bilhão. quê, Nicolas? O Frozen foi o Frozen 2012? foi 2014. 14. Então, olha o tanto de tempo. Imagine se não tivesse a Pixar pra Disney, Não, já tinha falido. Já tinha falido. Muito Não tinha nem comprado tempo, Marvel. imagina. E é bem, Com toda bem ali certeza. no momento Pra que lembrar. a Disney lança o Lembrar, Bom Dinossauro. Planeta do Tesouro, Atlântida, Princesa e o Sapo. Boas Eles estavam ainda na animações. animação tradicionais. Boas animações, São mas que ótimas animações. não arranjou nada. Inclusive, Planeta do Mas que Tesouro ninguém dá pra lembra. fazer até um live action Ninguém maneiro. lembra, não arranjou nada. Não Mas caiu ninguém na graça. assistiu. Ninguém assistiu. É verdade, hein? Ninguém assistiu. Porque É tu tinha verdade, não são Shrek do nomes. outro lado. Tá ligado? Não Tu são tinha Shrek nomes do outro que, lado. né? É, Pô, né? As crianças estavam imagina. querendo ver o CGI, cara. Era nova Claro. tecnologia. Filmes em Imagina computador. Carros. O sucesso que Carros fez. Pelo amor de Ratatouille Deus. fez sucesso também. Ratatouille, Imagina. muito maravilhoso. Muito bom também. Que é um Carros eu filme não gosto tanto, maravilhoso. não. É legal, tem É. seu charme, mas eu não. E eu. Vou falar uma- Carros é do Lester, né? Que é o cara que era o. Eu vou falar uma Poderoso. blasfêmia agora aqui, vocês me perdoem, tá? Que eu já tinha conversado com o Nicolas isso em off. Carros é o tipo de filme que pede um live action. Vou deixar isso aqui. Live action com pessoas. Carros Alô, seria maravilhoso. Joseph Kosinski, o senhor acabou de me entregar um Top Gun de carros. Faça carros. Só isso. Cara, live action. Carros tem uma história Né? linda pra você fazer filme, de verdade. Tem. Entendeu? Pior que Com tem. atores Assim, ali não. dirigindo, ia ser bom. Cara, E ia o carro ser falando divertido. com ele. Não, Não, não. Sem carro falante, tá. sem carro falante. Ah, tá, Um tá, motorista. Piloto. Relâmpago McQueen ser um motorista, entendeu? Ele Ah, ter toda tá. essa jornada de aprendizado. Ia ser bom pra caramba. não me perde. Cara, Já tem eu- outros eu- 300 filmes assim, mas seria Puxa, bom. já pensei numa coisa meio Obrigado. Roger Rabbit, assim, Não, Space não. Jam. Herbie, o tal. Fusquinha turbinado, não. nada Eles disso. estão cogitando fazer um do Up Altas Aventuras com Harrison Ford como o Sr. Frederiksen, então... Nossa, cara. Sabe o que vai aparecer? Fica aparecendo aqueles sketches do Saturday Night Live, entendeu? Do Zorra Parece. Total. Tá ligado? Paródia Cara, eu de não YouTube, aguento cara. mais live action. Aquele memezinho, né? Deus não aguenta mais tal coisa. É isso, cara. Tanto live Deus não action. aguenta mais live action, cara. Deus não se agrada de Mas tanto vou live falar, action. tem um live action que eu gosto muito.
que é o live action do catarse.me/castback. Olha aí. Coisa Esse mais é incrível. linda. Esse é incrível. Esse é incrível, não é, Edu? Esse é o live action que o Edu gosta, esse é o musical que o Rodrigo gosta, esse é o... sei lá, enfim, é isso, tá? Então, é muito legal, é muito fácil. A partir de R$5, meus amigos, vocês vão ter a oportunidade de continuar esse papo. Que resenha legal, né? Que tá aqui, a gente falando da Disney. Pô, eu fui levantar uma lebre aí, vocês trouxeram coisas riquíssimas, muito interessante, que geram um corte. E você vê que coisa legal, né? Eu acho que deveríamos ter uns conteúdos disso, contando os bastidores do cinema. Então, se você quer continuar esse assunto com a gente, ter esse assunto com a gente de forma direta ali, a gente tem esse tipo de assunto todos os dias no nosso grupo. É, o nosso grupo do Telegram, né? E para você fazer parte disso, a partir de R$5 você faz parte disso, tá? Muito fácil. catarse.me/castback, simples, você vai ali, vai ter no seu cartão de crédito todo mês debitado, mas se você não quiser debitar todo mês, já chega, já tem streaming pra caramba aí, que eu tenho que ficar debitando todo mês, que eu não sei nem o que tá acontecendo, sabe aquelas coisas que você contrata, aquele serviço da Google, aqueles serviços, sabe, que você vai contratando por aí e Paramount vai... Plus, né, que de repente Isso, Paramount Plus, que eu fiquei quase um ano pagando o Paramount Plus, e aí depois que eu fui lembrar, eu falei, tinha um que era um tal de Imovision, vocês já viram? Rapaz, quando eu vi, eu falei, que é isso aqui, Daniele? O que é isso aqui? Aí ela falou, sei lá, eu acho que eu fui ver um filme um dia, eu falei, pô, mas estamos pagando isso aqui, velho. Eu fui ver... Esse filme tem clássicos, filmes de fora dos Estados Unidos, é bem bom, inclusive, esse bem bom, mas melhor ainda é o Castback. Olha, mais barato, é o BBB. Curva, pega aí. O BBB é o nosso aqui. Bom, bonito e barato. Barato, R$5, Edu, é uma latinha do quê? De coca, né? Uma latinha de coca, uma latinha de tubaína agora. De tubaína. Uma latinha de tubaína. É um Fandangos, tá? Eu fui comprar um Fandangos outro dia de milho. Pacote pequeno, tá? O Fandangos grande é 10 É contos. mais caro que R$5. Eu falei, que isso? O Fandangos grande é 10 contos, R$11. É verdade. Tem dois recadinhos aí, Rodrigo. Tá, primeiro, vamos lá. A pessoa pode escolher um filme assim que ela assina. Ela já escolhe um filme. E o segundo esse valor pode sofrer reajuste mais pra frente. Então, se fosse você, assinava agora, que tá R$5, porque a gente pode aumentar esse valor mais pra frente, aí colocar um pouquinho mais de imposto, alguma coisa mais aí. Não, exatamente. Entendeu? Porque já tá há muito tempo esse mesmo valor, né? E a gente, daqui a pouco, as despesas do Castback crescem. Deixar aqui em primeira mão pra vocês também. Vai lá, Edu. Tá aqui nos vendo e nos ouvindo. Daqui a mais ou menos um mês, a gente vai começar, vamos tentar aí, né, adequar nossos horários para tentar voltar a fazer de vez em quando uma livezinha, né? Copa, a gente tá com saudade da Copa, né? Vamos voltar a ter Copa e aí, porque agora a gente já atingiu uma das etapas de monetização. Aí teremos superchat, né? Você vai poder lá fazer a sua doação já na hora, ali vendo o episódio na hora, entendeu? Então vai ser bastante legal ali, né? Já imaginou que legal? Temos o voto lá. E se você der um superchat, você tem direito a voto também, é lá na nossa Copa. Olha só, isso é muito legal. Pra mudar, você é louco. Nossa, adorei essa ideia. Então, legal. Você faz lá no chat, o cara deu um superchat. Se salvando por conta desse superchat. Vai, nossa. Então vamos implementar isso daí também. Então, cara, inscrevam-se aí no canal, assistam. Quando botar um vídeo de 10 minutos, assista, cara, porque o vídeo é bom, cara. Se você botar lá pra assistir, você vai ver que é bom. Não fica igual o TikTok, não. Você assiste 30 segundos, dá uma curtida e sai. Aí você não pega o que a gente quer discutir, entendeu? Veja a crítica inteira, entendeu? Pegue aqui agora pra ver esse episódio dos Incríveis. Assista, porque você vai perder um monte de coisa boa se você assistir só os primeiros 10 minutos, entendeu? Fica aí, cara, assista e ajuda a gente também. Você tá sem grana, de repente, pra ajudar com 5, com 10, você se inscrevendo no canal e você assistindo os nossos conteúdos aqui, principalmente esses mais longos, você dá horas assistidas pra gente e aí a gente vai conseguir atingir a outra etapa de monetização, que são as 4.000 horas. A gente tá perto de alcançar e atingir os 1.000 inscritos. Aí vai ficar bonito pra gente, que aí qualquer conteúdo que a gente produzir, você assistir, a gente vai receber uma monetização, então, né? Fica bom aí pra todo mundo. Então, você vai poder ajudar de outras formas. Você que gosta do nosso trabalho aqui, você vai ter várias formas de ajudar. Mas se, por enquanto, você estiver sem grana, tem como ajudar
dessas formas também. Mas claro, podendo ajudar no Catarse é muito melhor pra gente, porque a gente tem custos aqui para produzir, até inclusive para a cabine de imprensa. A gente produz conteúdo de cabine de imprensa. O Nicolas, o John, tem que sair da cidade deles para ir para São Paulo, gasta uma fortuna de passagem para poder assistir aos filmes. Então a gente precisa dessa grana de vocês também, para a gente ter essa condição Cobrir os de custos, né? pagar Ajudar esses nos custos custos. pequenos aí, cara, Isso. mas que pequeno para um dia ou outro, mas você vai acumulando durante o mês, já Toda dá uma semana, grana. né? Eu estive agora no evento do Superman, saí de lá tarde da noite, tive que voltar de Uber, entendeu? E aí a gente precisa dessa contrapartida também pra gente poder ir nesses eventos, trazer conteúdo maneiro pra vocês. Vocês não gostam quando tem o conteúdo lá do Superman, você vê o James Gunn lá nos nossos vídeos e tal, não é bacana? A gente precisa dessa contrapartida também de vocês aí que gostam do nosso trabalho. Muito bom. E o Edu falou e disse aí. Então, se você conseguir nos ajudar, vai ser ótimo, será muito bem-vindo. Se você não tem cartão de crédito, tem também o nosso Pix, que é o pcastback@gmail.com, tá bom? Então tá muito fácil. E se você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho que você não vai perder nenhum conteúdo do Castback. Mas vamos lá. Agora, vocês gostam do final desse filme? Como que é pra vocês o final do filme? Porque ele termina ali, né? Tem horas que parece que vai acabar, mas daqui a pouco o vilão volta lá, Jason. Você fala, puta, ele vai lá e pega o bebezinho na casa, que também é aliás, é muito engraçado, eu tenho que comentar isso, né? O bebezinho, que é uma coisa meio máscara, assim, não sei, o poderzinho dele, né? Isso é muito interessante, né? E aí, Rodrigo, tem a única concessão que o Brad Bird fez. Porque, lembra que eu falei lá no começo que ele não iria fazer concessões, igual fizeram lá na Bull do Monstro S.A., aqui foi feito, porque ele queria que uma das formas do Zezé fosse de uma gosma. E aí ia ser muito difícil para animar. E aí a galera falou, pô, cara, já se transformou num diabo, num duende, o cacete, cara, já tá bom. Não precisa de mais alguma coisa aí. E aí ele abriu mão disso, e aí os artistas lá deram a respirada boa para poder continuar o projeto. Mas foi a única concessão que ele fez ali, e ficou bem bacana. E eu gosto muito do final, a gente reclama muito de final de filme aí, que às vezes o final dá uma caída. Aqui não, cara, até por conta dessa sucessão de acontecimentos, eu acho que ele termina muito bem, ainda dá brecha para continuar a história. Para mim ele termina muito bem. Eu gosto muito do final do filme, sim. Ele parece que vai terminar umas 3, 4 vezes, né? Porque eles derrotam o robô, aí depois eles estão na limusine, aí eles vão na casa, salvam o Zezé, aí depois eles vão pra corrida, e aí lá na corrida aparece o Topeira, que inclusive, se você tinha dúvida das 300 referências que tem ao fato de ser o Quarteto Fantástico, de ser 4 pessoas, de ser uma super família, no final aparece um vilão do Quarteto Fantástico, que é o Topeira, né? O Moro Man lá. Que é a mesma coisa, assim, é muito parecido. A diferença é que o Topeira do Quarteto Fantástico tem um uniforme verde, né? Eu acho que, inclusive vai aparecer aí no quarteto. Eu acho que só troca o nome, né? Acho que não é Topeira, acho que é Escavador o nome dele. Os nomes eles tiveram que trocar. Sim. A Mulher Elástico não é pronunciada em nenhum momento do filme. Sim, né? sim. Por conta de marca mesmo. Né? E quer ver outra coisa, só para antes da gente finalizar, outra coisa que a Pixar fazia maravilhosamente, e hoje em dia você vê muito pouco, eram os curtinhas, esses curtinhas que vêm junto com o filme, que eram DVD, né, cara? Vinha pra vender o DVD. Hoje em dia você eram não precisa vender o maravilhosos. DVD. Por exemplo, cara, o Bal, aquele curtinho, o Bal, que, né, inclusive dessa menina que depois despontou, fez o Red, agora fez inclusive o Hélio, é uma das diretoras do Hélio. Cara, o Bal é maravilhoso, cara, é um curtinha espetacular. E todo o filme tinha um curtinha bom, cara. Hoje em dia também não tem mais. Tem uns que até nem tem o curtinha mais. Né? É triste isso, cara. O que transformaram a Pixar. E são os caras que estão lá, cara. São os mesmos, praticamente. Quem tá no comando agora é o Pete Docter, que é o cara que fez o Monstro S.A. Entendeu? Então são pessoas que continuam lá fazendo os projetos, mas a política, quem vem de cima, né, da Disney, acabou que estragou tudo que a Pixar vem fazendo e tem minado muito mandaram um monte de gente embora, a gente chegou a postar isso também, na época do Divertidamente. O que eles fizeram, Rodrigo? De sacanagem, eles mandaram os caras embora antes, eles já sabiam que a bilheteria do Divertidamente 2 ia ser um absurdo de alta. Eles mandaram os caras embora num período limite para não ter que pagar a participação nos lucros, cara.
Nossa, mas aí é canalice demais. É enfim. esse tipo de política que a Disney tá adotando. E Mas- reflete na qualidade dos filmes. Né? E aí a gente vê isso na Pixar, a gente vê isso na Marvel, a gente vê isso na ESPN, né? Porque você tem que... Exato. É muito doido, né? Porque outro dia eu pensei, putz, será que de repente, né? Vai ter o Roland Garros aí, de repente tem um Disney Plus por um mês e tal, mas não é o Disney Plus, é o Disney Plus Premium. Caraca, já é Plus e tem que ser Premium ainda. Exatamente. Tipo, tá difícil assistir ESPN, né? Se você não tem uma TV a cabo, né? E quem tem TV a cabo, né? Tá diminuindo, ainda tem, mas tá diminuindo. Muito Então, assim, raro. realmente tá dificultando as coisas, né? É o tal do oligopólio, né, cara? Que coisa complicada. Enfim. Meus amigos, é isso ou temos mais alguma coisa pra falar? Nicolas, John? Não, fechamos. Tá bom, tá certo. Então é isso, meus amigos. Olha só, mais um episódio feito aqui com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Curtam, comentem aí embaixo sobre o que vocês acham dos Incríveis e toda essa questão que envolve Pixar, Disney e tudo mais. Siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Todas Castback P, esse pezinho de podcast no Twitter, que é o X, né? Ou, enfim, fique à vontade. Vai ser sempre Vai Twitter. chamar do jeito que você quiser, né? No Instagram, porque tem conteúdos exclusivos lá, né? O nosso obituário, né? E também... Nosso obituário. Que loucura. Para quem tava desde o início. E também no TikTok, tá certo? Então, esteja com a gente. Todos os dias tem vídeo, o Edu traz aí crítica. Cara, todo dia tem castback para vocês. Continuem com a gente. Por aqui nós vamos. Fui! Valeu! Taratataram. Valeu.